Oi gente, sejam bem-vindos a mais um módulo do curso Somos Pais e Agora, criando seu próprio manual. Neste módulo nós vamos conversar sobre brincar e a sua importância tanto para o desenvolvimento da criança quanto também para a relação que você irá desenvolver com a sua criança. É muito comum que eu ouça pais falando: Mari, eu não sei brincar, eu não faço ideia de como brincar com meu filho. E aí uma pergunta que eu sempre faço é: mas você brincava na infância também, não brincava? A verdade é que com o passar do tempo, uma criança brinca, a gente acha muito legal, a gente elogia, e com o passar do tempo, essa criança, ao brincar, ela vai dizer: ah, você não tem mais idade para isso. Ah, sério que você ainda brinca disso? Com o passar do tempo, o brincar, ele vai sendo meio que punido pra gente. Então a gente vai aprendendo que a gente não deve mais brincar. Nossa, mas nenhum dos meus amigos mais brincam disso. Também vou parando. E com o passar do tempo, a gente vai com isso, não só deixando de brincar, como começando a olhar para o brincar como algo ruim, como algo que não é tão legal. Esse é um processo que eu acho que não deveria acontecer em momento nenhum na vida. Eu acho que brincar e o lúdico deveria sempre fazer parte, mas que ele acontece. Então muitas famílias, principalmente pais, relatam muito essa dificuldade de brincar, de se conectar com a criança. Dificuldade, gente, de ser bobo, sabe? Bobo, brincar de modo lúdico, de modo sem grandes pretensões, como a gente diz, com diversão. Então, essa é algo que vai acontecendo muito. Outra questão grande que envolve essa dificuldade de brincar é que, como diz, as brincadeiras do nosso tempo não são as mesmas de hoje em dia, muitas delas. O mundo mudou. O mundo mudou imensamente nas últimas décadas. Então as coisas que eram interessantes para uma criança, antes de 10, 20, 30 anos atrás, não são as mesmas que são interessantes hoje. E tudo bem. A gente, muitas vezes, a gente acaba inclusive fazendo... No meu tempo, os meninos brincavam, não ficavam só no videogame, ou eles sabiam brincar direito. E provavelmente, se você olhar para o seu tempo, seus pais ou seus avós falavam a mesma coisa. Ah, no meu tempo, os meninos brincavam, subiam em árvore, não ficavam o tempo todo com essa peteca, o tempo todo com essa bola ou essa bicicleta. Então, todas as gerações elas vão fazendo isso. E a gente tem que ter um olhar muito grande de que é diferente o brincar de acordo com a geração, assim como é diferente o brincar de acordo com a faixa etária. Então, a forma como uma criança de 2 anos brinca não é a mesma forma que uma criança de 10 anos brinca. Os interesses vão mudar, as coisas que ela gosta vão mudar ao longo deste processo. E a gente precisa estar atento, a gente precisa estar conectado. Eu acho que o brincar, gente, ele é um dos temas mais relevantes para a gente estar discutindo aqui. Por quê? Porque primeiro a gente aprende através do brincar. A gente aprende coordenação motora fina, de pegar no objeto, pegar no lápis, pegar em alguma coisa, coisas de comportamentos até mais complexos e acadêmicos você vai desenvolver primeiro através do brincar, através do lúdico. A gente aprende coordenação motora grossa, então a gente aprende a pular, a gente aprende a correr, a gente aprende distanciamento entre as coisas também, a gente vai aprendendo noção espacial, a gente aprende como o nosso mundo funciona, então a gente vai desenvolvendo um brincar lúdico, a gente vai aprendendo sobre o mundo, sobre como ele funciona, sobre quais são as regras, quais são os comportamentos. Então quando você vai para um brincar mais simbólico, as crianças muitas vezes vão trazer situações do dia a dia para dentro do brincar, vão imitar com os brinquedos muitas vezes coisas que elas vão vivendo no dia a dia, vão imitar emoções, e aí isso já vai conectando a gente com um outro motivo pelo qual o brincar e o brincar com a criança é tão importante. A gente, além de uma aprendizagem muito grande através do brincar, quando a gente brinca junto com a criança, a gente pode conhecê-la muito bem, a gente pode ter muitas informações sobre o dia a dia dela, sobre as coisas que acontecem, porque ela vai, no brincar, mostrando isso pra gente. Se você chega num consultório de psicologia infantil, vocês vão ver vários brinquedos em todos os cantos, e não é à toa, é porque através do brinquedo, através do brincar, a gente consegue ter muitas
que a criança traga muitas informações. Então, quando a família consegue parar, brincar e ter essa interação com a criança, o vínculo que se tem e a quantidade de informações e de conhecimento que você vai ter da criança é muito maior. Então, é algo que a gente precisa estar atento. Além disso, quando a gente tem esse brincar estabelecido com a criança, a gente tem mais possibilidades para estar ensinando. Muitas vezes a gente tenta ensinar muito na vida real. A gente tenta ensinar muito a criança, por exemplo, a dizer bom dia, boa tarde, boa noite, numa situação onde ela está encontrando com uma pessoa e aí a criança fica tímida, não sabe como dizer. Aí você diz boa noite pra tia Mari. Aí a criança fica mais tímida ainda, quer se esconder. Às vezes a situação acaba sendo super aversiva para ela fica, às vezes, cria até ansiedade de encontrar pessoas porque ela vai ter que cumprimentar e vai ter que falar, e parece uma coisa simples, mas não é. Então isso tudo acaba acontecendo. Quando de repente, no brincar, eu posso ter um boneco que chega e diz oi, boa noite, e eu posso dar através de modelo, eu posso fazer através do brincar modelos de como a criança pode falar, do que ela pode dizer, de como ela pode se comunicar. Então eu pego, por exemplo, os bonecos e eles vão se comunicando da forma que eu quero ensinar para ela que ela se comunique. E a criança vai vendo esse modelo e vai imitando esse modelo de modo natural, com brincar, e depois faz a transferência disso pro dia a dia dela. Ela vai aprendendo nesse lúdico, nesse, tipo assim, como fosse, a gente chama de roleplay, né? Ela vai aprendendo nesse lúdico e aí ela vai levando essas situações para o dia a dia dela. Então, são várias questões, não só que a criança aprende, mas são várias situações de possibilidade de ensino, de conexão com essa criança que a gente pode ter no momento em que a gente brinca com a criança, no momento que a gente desenvolve esse vínculo e essa interação com ela. E aí, o brincar, ele vai envolver, gente, esse ir primeiro, esse explorar. Eu preciso conhecer o que a criança gosta. E uma coisa que às vezes acaba tendo uma ideia um pouco equivocada é, eu sei que brinquedo é caro, porque eu compro muito brinquedo. Então eu sei o quanto brinquedo é surrealmente caro, né? E às vezes a gente acaba tendo uma ideia que um brinquedo, para ser legal, ele precisa ser um brinquedo que ele vai envolver, digamos assim, essa questão financeira. E não necessariamente. Muitas vezes pode acontecer de ter o brinquedo da moda que todo mundo tem, que é super caro, que a criança quer ter, mas em geral não. Eu posso usar coisas do dia a dia, brincar de modo criativo e isso ser muito legal para a criança. Então não necessariamente vai envolver dinheiro, muitas vezes vai envolver essa criatividade desse brincar. Então é algo que a gente pode estar explorando e estar olhando para como a gente faz. Aí a gente vai conhecer a criança, e a gente vai conhecer os interesses dela, e a gente vai conhecer o que ela gosta. E a gente vai seguir a liderança da criança. Esse é um procedimento dentro da psicologia onde a gente faz exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. A gente segue a liderança da criança. O que acontece? Muitas vezes durante o brincar, durante essa interação com a criança, a gente acaba exigindo muito. Então a gente quer que a criança faça isso, faça isso, faça isso, não brinca desse jeito, não tem que apertar aqui, não é dessa forma, é dessa. Se a gente for olhar, tem tanto não durante esse brincar que é uma coisa impressionante. E a gente acaba, na expectativa de ensinar, muitas vezes, a gente acaba fazendo que o brincar se torne um pouquinho chato pra criança, sabe? Tipo, ai, nossa, tipo, me deixa. E aí a criança muitas vezes não quer brincar com o adulto e aí o adulto faz, eu não sei brincar, ele não quer brincar comigo. Mas às vezes é porque a gente transforma também. A gente pode ensinar muito através do brincar, mas a gente não pode transformar o brincar num espaço de aula, de sala de aula, de acadêmico. Não é essa a intenção. Então, é legal que a gente siga a liderança da criança. Seguir a liderança da criança é veja o que ela brinca, veja do que ela gosta, veja como ela brinca e brinque da forma que ela gosta, brinque da forma como ela interage. Depois de um tempo que você já tem essa conexão, que vocês já brincam juntos, que você já tem esse elo bem estabelecido, você pode começar a mostrar outras formas de brincar. Mas você não pode brincar sem ser o que a gente chama de sabatina na hora do brincar. Então, que coisa é esse daqui? Isso aqui é redondo, isso aqui é quadrado. Isso aqui é não sei o que, isso aqui e isso. E a gente começa a fazer milhões de perguntas para a criança e a gente transforma esse brincar num teste.
né? Então, em vez de eu brincar lúdico, a criança se sente impressionada, como se ela estivesse fazendo um teste, que ela tem que saber tudo sobre aquele brinquedo, sobre aquilo. E aí é muito mais interessante. Mas Mari, eu, por exemplo, eu vejo que tem oportunidade durante o brincado eu ensinar as cores, eu ensinar as formas. E tem. Só que a gente pode fazer isso ensinando, olha, o quadrado, pega o quadrado ali, olha, esse azul é lindo, não é mesmo? Então a gente pode ensinar através de comentários, onde a gente vai explicando e dizendo para a criança o que são as coisas, ao invés da gente ir testando o conhecimento da criança sobre o que são as coisas. Então seguir a liderança é uma das primeiras formas da gente começar a fazer esse processo de ir entrando na brincadeira da criança. E, gente, seguir liderança independente de faixa etária, tá? Então, uma criança pequena, a gente vai seguir a liderança, tipo, se ela estiver brincando de rolar algo, a gente vai rolar junto. Uma criança maior, de 8, 10 anos, se ela estiver jogando videogame, eu vou parar para jogar junto. O que, inclusive, leva a uma questão. É muito comum que a gente acabe culpabilizando o universo por coisas que a gente não participou. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso culpar um videogame e dizer que esse videogame que a criança jogando é agressivo. Eu tenho que saber o que a minha criança está jogando. Eu preciso saber o que ele está brincando. Eu preciso saber o que ele está vendo na internet, no YouTube. Eu sei que isso requer tempo, trabalho de assistir, mas é algo importante. Se a gente, desde que a criança é pequenininho, vai estabelecendo esse vínculo, vai estabelecendo essa relação de que eu pare, eu brinco com ela, por exemplo, com as frutinhas, com a cenourinha, eu pego tudinho, vou mostrando os vegetais para ela, a gente tem uma certinha que a gente brinca. Isso já é algo que eu posso fazer para estimular a criança a gostar de legumes, gostar de frutas e ter interesses e conhecer esses elementos. Mas isso é algo também que vai fazendo com que eu crie um vínculo com essa criança, onde eu conheço, eu sei do que ela está brincando, eu sei que ela brinca de frutinhas. Eu sei, por exemplo, de repente, que a minha criança gosta de brincar com piratas ou com bonequinhos, e eu tenho um piratinha, e ela brinca, e ela gosta disso. Ou então eu sei de repente que eu tenho uma criança que ela gosta de carrinhos, e eu vou estabelecendo isso com ela. Então é importante que eu saiba do que a criança gosta de brincar e do que ela brinca, desde que ela é pequenininha, para que quando elas fiquem maior, eu continue tendo essa conexão. Essa não é uma conexão que a gente cria a posteriori, sabe? Tipo, então na adolescência eu vou começar a me atentar para o que ele está fazendo, por como ele está fazendo. Não. Se você estabelece isso desde pequeno com a criança, você não precisa se atentar a nada, porque você estabeleceu um vínculo na infância que se leva para a adolescência, se leva para a vida adulta, inclusive, onde você é parte do dia a dia da criança, você conhece quais são os interesses dela, você conhece do que ela gosta, você conhece quais são as coisas que ela brinca e interage. E aí a gente tá com isso, tendo a possibilidade de perceber, por exemplo, quando eu preciso ter um controle maior, quando de repente um determinado jogo não é apropriado ainda para faixa etária, ou quando de repente um determinado desenho que a criança está vendo, eu tô vendo junto, e aí eu vi uma situação que não foi legal, e aí eu consigo ter a oportunidade de discutir com essa criança, de nossa, mas será que isso foi bacana? Como será que o colega se sentiu? Como é que será que foi pro outro? Desenhos, gente, videogames, vídeos e o próprio brincar, eles vão ensinar muito para a criança. A pergunta é, a gente quer que eles ensinem sozinho por eles mesmos, ou a gente quer ser parte desse processo de ensino? Ou a gente quer estar junto nesse processo de ensino? Eu sei que pode ser um desafio muito grande para algumas famílias, para algumas pessoas. Como eu disse, eu sei que normalmente para pais costuma ser ainda maior, mas é legal que a gente tente ver como eu posso fazer para cruzar, digamos assim, essa fronteira e começar a brincar e ser parte da brincadeira da minha criança. Uma dica que eu dou muito grande para as famílias tente observar, às vezes fazendo uma listinha mesmo, a gente vai ter nossa listinha, quais são as coisas que a minha criança já gosta que ela brinca. Aí você vai e lista. Dessas coisas, quais são as coisas que eu vou me sentir mais à vontade, digamos assim, que eu vou sentir que eu vou ter mais liberdade para brincar com ela, eu vou estar melhor. Aí você pega e diz, desses brinquedos, eu acho que eu brincaria bem disso, eu acho que eu brincaria bem disso. Sabe o que acontece? A gente falou de seguir a liderança da criança, e ele é muito importante.
Mas eu preciso entender que é uma relação. Então são duas pessoas, eu tenho no mínimo duas pessoas nesses elementos. Ao mesmo tempo em que eu tenho que seguir a liderança da criança, às vezes, principalmente com uma família que tem um pouco mais de dificuldade do brincar, eu preciso perceber onde eu me sinto mais confortável, quais são as coisas com que eu me sinto mais à vontade de estar brincando. E que de repente sejam coisas também que a minha criança gosta, que a minha criança tenha interesse, mas essas coisas, elas vão ajudar muito para que você consiga se inserir de modo mais natural, porque você vai se sentir mais à vontade brincando daquilo. Você vai se sentir mais natural brincando daquilo. Por exemplo, eu já vi famílias que às vezes, de repente, um dos cuidadores diz: não, Mari, brincadeira simbólica, esse negócio de pegar um bonequinho, conversa com o outro, faz voz. Não consigo, eu não sei fazer isso. Mas olha, eu consigo fazer leituras e desenhos. Então eu consigo pegar um livro, ler junto com a criança e depois a gente vai pegar e vai desenhar junto o que tinha dentro do livro. Então, às vezes, a gente precisa, às vezes, perceber, a minha criança adora desenho, então acho que eu posso fazer isso, posso estimular isso. Então, é legal que a gente tenha essa ponte, digamos assim, a gente perceba quais são as coisas que a gente se sente mais à vontade também, e às vezes a gente vá começando, introduzindo, através desses elementos que eu sinto mais à vontade, até que eu vá ampliando cada vez mais o leque, as opções. E sempre conhecendo, sempre vendo o que a criança gosta, como é, o que é isso que ela está, de repente, tendo interesse agora. Ao invés da gente ter, às vezes, uma opinião genérica, que fulano no YouTube é bom, o YouTube é ruim, mas eu nunca assisti. Ou então, tal brinquedo é educativo, tal brinquedo não. Mas eu não conheço, de fato, esses brinquedos. Então, é algo que a gente pode estar conhecendo, e aí entra a questão. Cada família vai ser diferente. Algo que, de repente, para uma família pode ser considerado não é legal, para outra família vai ser, não, tudo bem. Então, isso é algo que muda tanto de acordo com os valores, com as missões da família, que a gente precisa tentar, porque algo que para uma determinada pessoa pode não ser legal, para sua família pode ser tudo bem e vice-versa. Então, observem para a sua família, para os valores de vocês, para a faixa etária da criança, o que vocês consideram que é apropriado de brinquedos e de brincadeiras. E uma coisa que acaba acontecendo, gente, é que, por exemplo, muitas vezes, a gente, por exemplo, quer diminuir o tempo da criança em determinadas situações de brincadeiras. Então, por exemplo, nossa, eu queria tanto que ele saísse do videogame, pelo menos um pouquinho, eu saísse do YouTube, eu saísse do TikTok, um pouco mais. Mas se eu tô sempre fazendo outras coisas e eu não tô parando para brincar com a criança, diminui um pouco a probabilidade de que ele vá parar para fazer outras coisas. Mas se eu consigo, de repente, tirar 15 minutinhos, 20 minutinhos, e eu vou parar para eu brincar junto com ela e mostrar esse outro brinquedo, e mostrar que isso pode ser legal, que isso pode ser interessante, eu aumento muito a probabilidade de que a criança venha a ter interesse com isso, que ela venha a querer fazer isso. Quer ver um exemplo? Jogos. Jogos como esse, jogos como o perfil, ou então jogos de adivinhação. Esses jogos, eles acabam sendo muito legal, por exemplo, quando a gente pensa de um momento de interação da família como um todo. Então é algo que toda a família faz junto, é uma atividade que todo mundo participa. Ele tem essa camada que é muito legal, dessa união familiar. E eles, muitas vezes, de início, para a criança, ela diz, não quero, não tenho tanto interesse, não gosto tanto dos jogos. Mas se você pega e você começa a brincar, e você começa a brincar com outra pessoa da casa, ela vai olhar, vai ver vocês rindo, vai ver que vocês estão tendo interesse naquilo, e isso vai despertar o interesse dela. Ao invés de eu impor para a criança que ela tem que ir brincar disso, que ela tem que fazer isso, que ela vai lá fazer aquele brincar assim. Minha vez? Já posso? Sabe do que eu tô falando, né? Então, ao invés de eu impor um brincar para a criança, eu vou conquistar o brincar da criança. Olha a diferença. Eu vou mostrar para essa criança que brincar pode ser legal, pode ser lúdico, pode ser interessante, ser bacana, comigo brincando e mostrando tudo isso. Então, essa é uma forma bem legal da gente estar colocando.
Voltando um pouco sobre a questão do videogame, às vezes as pessoas me perguntam, mas Mari, como é que eu vou saber se uma coisa é boa ou não antes de repente eu comprar? Gente, YouTube. Hoje em dia a gente consegue ter review e saber tudo sobre um determinado jogo, sobre como ele é, e idade, apropriado, não, tudo com antecedência. Então existem algumas possibilidades para a gente estar fazendo isso. Na nossa próxima aula a gente vai conversar um pouco sobre a importância de outros comportamentos que ajudam no engajamento da criança no brincar, como por exemplo esses comportamentos não verbais. Tudo bem? Um beijo, até a próxima aula.